Você já teve a sensação de estar à beira de algo bom, algo grande, bonito, transformador, e mesmo assim recuou? Como se uma parte sua dissesse, vai dar errado, ou pior, você não merece isso. E então, de forma quase imperceptível, você começa a sabotar tudo. Se afasta de quem te ama, diminui seus próprios sonhos, rejeita oportunidades. E quando tudo desmorona, você diz, sabia que não ia durar. Mas será que era o mundo te punindo? Ou foi você tentando se proteger? Carl Jung, que a maioria do nosso sofrimento não vem do que acontece fora de nós, mas do que não reconhecemos dentro de nós. E o que não é reconhecido não desaparece. Pelo contrário, se esconde, se acumula e um dia explode. Você não destrói o que ama por maldade. Você destrói porque em algum lugar dentro de si algo acredita que é mais seguro perder do que viver plenamente e se machucar depois. Tudo começa com uma ferida. Talvez na infância, talvez em um relacionamento que te quebrou, talvez na solidão de ter sido ignorado quando mais precisava. E essa dor, essa sensação de que amar dói, de que ser vulnerável é perigoso, fica guardada. Jung chamou isso de complexo, uma estrutura emocional inconsciente formada a partir de experiências marcantes, geralmente traumáticas, que continuam influenciando seu comportamento. Você acha que está no controle, mas o complexo decide por você. Ele sabota por você. Ele fecha portas, ergue muros, repele afetos, tudo para evitar a dor de novo. É como se tivesse uma criança assustada dirigindo seu carro em plena tempestade emocional. E você nem percebe. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. E você o chamará de destino. Foi isso que Jung nos alertou. Então, vamos começar por aqui. Pare de se culpar. Pare de dizer que é fraco, indeciso, bagunçado. Você está tentando sobreviver com ferramentas antigas, com respostas emocionais que foram úteis no passado, mas que hoje estão te afundando. Você não está quebrado. Você está fragmentado. E agora é hora de se reunir, pedaço por pedaço, sem pressa, com compaixão. A sombra, o inimigo que vive em você. Jung dizia que todo ser humano carrega uma sombra, e quanto menos ela é reconhecida, mais ela governa sua vida. Mas o que é a sombra? É tudo aquilo que você rejeitou em si, tudo o que foi punido, reprimido ou julgado, sua raiva, sua inveja, seu medo, sua dor, mas também sua coragem esquecida, seu desejo, sua luz. A sombra não é só escuridão, ela também guarda potencial. E quando você nega essa parte, ela se revolta. Ela começa a agir pelas beiradas, e de repente você está explodindo por coisas pequenas, está repetindo padrões que jurou evitar, está se sabotando, sem entender por quê. Você pode dizer que está cansado, mas sua sombra está exausta de ser ignorada. Você não precisa vencer sua sombra, você precisa conhecê-la. Imagine se, toda vez que sentisse ciúmes, em vez de fingir que não sentiu, você perguntasse, de onde vem isso? Qual parte de mim está com medo de ser deixada? Imagine se, ao perceber sua necessidade de controlar, você parasse e dissesse, qual parte minha está tentando se sentir segura aqui? Essa é a chave. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista, ouvida, integrada. Mas o que acontece quando não fazemos isso? Você continua repetindo os mesmos erros, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas com a mesma dor. Você troca de relacionamento, mas continua se sentindo rejeitado. Troca de emprego, mas continua com a sensação de que nunca é suficiente. Troca de cidade, mas sua solidão te acompanha, porque o problema não está lá fora, está aí dentro. A verdade é simples, mas brutal.
Você destrói o que ama porque teme não conseguir mantê-lo e prefere sabotar antes que a vida tire isso de você. Assim, ao menos, você tem a ilusão de controle. Mas é só ilusão, porque no fundo, tudo o que você queria era ser amado, ser aceito, ser visto, mesmo nas suas partes mais frágeis. E esse é o convite de Jung. Você só se cura quando aceita a inteireza do que você é. Não só a parte bonita, mas também a parte que chora escondido, que sente ciúmes, que tem raiva, que tem medo. A cura é inclusão, não exclusão. Mas como começar? Você pode se perguntar. Com um passo, só um. Hoje, agora. Pare por um instante, feche os olhos, respire fundo e pergunte-se: qual parte minha eu tenho ignorado? Qual emoção eu fujo sempre que ela aparece? O que me assusta tanto em me entregar ao amor, à paz, à abundância? Escreva, sinta, não corrija nada, só escute. A sombra não precisa de julgamento, ela precisa de espaço. Você já reparou como o silêncio assusta? Não o silêncio da noite, mas aquele que surge dentro de nós. Quando finalmente ficamos a sós, e não há mais ninguém para culpar, nem distrações, nem barulhos, só você e aquilo que você sente quando não está fugindo. Esse é o território da sombra. É ali que mora aquela voz que você tenta calar há anos. A voz que diz: você não é suficiente. Você sempre estraga tudo. Você vai ser deixado de novo. Mas aqui está a verdade libertadora. Essa voz não é a sua essência. Ela é uma cicatriz. É a voz de um momento antigo, congelado no tempo, em que você sentiu dor e não soube como lidar. E como ninguém te ensinou, você aprendeu a se proteger do jeito que pôde, fingindo que não sente, se afastando antes que a dor venha, rindo quando queria chorar, controlando tudo ao seu redor para não perder o pouco que acredita ter. Mas você não precisa mais disso. Você não precisa mais se esconder da sua própria alma. Jung dizia que a psique é como uma casa, e muitos de nós só moramos em um único cômodo, aquele que aprendemos a decorar para parecer aceitável, o cômodo da versão boa de nós mesmos. Aquela parte que parece forte, que é independente, produtiva, otimista. Mas e o resto da casa? As partes escuras, a sala da raiva, o porão da dor, o quarto do abandono? Você trancou essas portas, jogou a chave fora, e ainda escuta os barulhos à noite, sente o chão vibrar, vê a luz piscar. Essas partes não morreram. Elas estão apenas esperando que você volte e diga: eu vejo vocês e não vou mais fugir. Essa é a jornada da individuação. O caminho que Jung chamou de o objetivo final da existência humana. Tornar-se inteiro. Não perfeito, inteiro. Você não precisa matar sua sombra. Você precisa sentar com ela, fazer as pazes com ela, porque ela guarda exatamente aquilo que você mais precisa para florescer. Está onde você tem medo de olhar. Sua liberdade mora onde hoje existe dor. Seu propósito está escondido nas partes que você aprendeu a rejeitar. Mas por que é tão difícil? Porque integrar a sombra exige morte simbólica. Você precisa deixar morrer a versão falsa de si mesmo que criou para ser aceito. Precisa parar de ser o bonzinho que diz sim para tudo, ou o forte que nunca chora, ou o produtivo que só vale pelo que entrega. Você não é nenhum desses rótulos. Você é um universo inteiro, com luz e escuridão, com coragem e medo, com doçura e fúria. E enquanto você não permitir que tudo isso exista em você, continuará projetando nos outros o que não aceita em si. E o que são as projeções? É quando você vê no outro algo que ainda não reconheceu em você. Aquela pessoa que te irrita demais. Talvez espelhe a sua própria repressão. Aquele parceiro que você idealiza como forte, seguro, confiante.
talvez revele a força que você ainda não acolheu em si. Jung dizia, aquilo que você nega se você projeta nos outros como destino, então você ama demais, depende demais, ou rejeita demais. Tudo porque está tentando inconscientemente equilibrar sua psique. Você não está amando o outro. Você está buscando as partes perdidas de si mesmo na pele de outra pessoa. E por isso se frustra. Porque ninguém pode sustentar o peso de carregar aquilo que você não desenvolveu dentro de você. Pense agora em alguém que você idealizou. Aquele amor que parecia perfeito. Ou aquela pessoa que te fazia sentir inteiro, vivo, capaz. Você não estava vendo ela. Você estava vendo sua própria alma refletida. A parte que você não acreditava merecer. E quando ela falhou, porque todos falham, você sentiu como se algo tivesse quebrado. Mas não foi ela. Foi a sua projeção, o espelho que se despedaçou. E aí vem a dor, e o medo, e o afastamento, e mais uma vez, a sabotagem. Então, o que fazer? Você precisa se reunir, voltar para dentro, resgatar o que deixou para trás. Não vai ser bonito. A jornada para dentro de si é escura, confusa, solitária, mas é ali, no fundo do poço da alma, que você encontra algo que o mundo nunca poderá tirar, a sua verdade. E quando você vive a partir da sua verdade, você para de depender da validação dos outros. Você para de fugir de si. E, finalmente, para de destruir o que ama, porque começa a amar a si mesmo. Você já parou para pensar por que a intimidade, o amor verdadeiro, assusta tanto? Porque é mais fácil se manter em relações frias, rasas ou até mesmo dolorosas, do que mergulhar de verdade em algo profundo, sincero, vulnerável. Carl Jung nos deu uma resposta desconcertante. Porque quando o amor real chega, ele ativa em nós partes que foram esquecidas, rejeitadas, machucadas. E essas partes ainda sangram. Não é que você não quer amar, é que lá no fundo uma parte sua tem medo de ser vista, medo de ser tocada, medo de ser deixada. Você não teme o amor, você teme o abandono. E por isso, mesmo inconscientemente, você pode preferir manter distância, ou então se entregar com tanta intensidade, com tanta urgência, que esgota. Você não quer um relacionamento, você quer cura, mas tenta encontrar isso no outro. E ninguém, absolutamente ninguém, pode curar o que você ainda não aceitou em si mesmo. Jung chamava isso de projeção do ânimos e da ânima. Dentro de cada homem vive uma imagem inconsciente do feminino, a ânima. Ela representa a sensibilidade, a entrega, a intuição, tudo aquilo que muitas vezes o mundo ensinou o homem a reprimir. Dentro de cada mulher habita uma imagem inconsciente do masculino, o animus. Ele representa a força, a razão, a clareza, tudo aquilo que frequentemente a mulher foi ensinada a silenciar. Quando essas imagens não são integradas, nós as buscamos fora. Nos apaixonamos por pessoas que carregam o que falta em nós. Idealizamos, projetamos, nos iludimos e depois nos frustramos. Não porque o outro falhou, mas porque pedimos a ele que sustentasse partes da nossa alma que não desenvolvemos. Você quer um homem forte, porque não confia na sua própria força. Você se atrai por mulheres sensíveis, porque não se permite sentir. E assim vamos, apaixonando-nos não pelas pessoas, mas pelas metades perdidas de nós mesmos. Esse é o ciclo da projeção. Você ama, mas exige. Você admira, mas depende. Você se entrega, mas exige que o outro carregue seu vazio. E quando ele ou ela falham, e sempre falham, porque são humanos, você sente como se tivesse sido traído. Mas a verdade você traiu a si mesmo ao terceirizar sua própria completude. A cura começa quando você para de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você deixa de culpar o outro pela sua carência, pela sua solidão, pela sua instabilidade.
e começa a assumir a responsabilidade de se tornar inteiro, de integrar seu ânimos ou sua ânima, de abraçar a força e a ternura que existem em você. Você quer uma relação segura? Seja você o lugar seguro primeiro. Você quer ser amado como é? Então comece a se amar como é, inclusive com tudo o que ainda está em ruínas. Você quer parar de destruir o que ama? Então pare de lutar contra as partes suas que ainda têm medo de amar. E aqui entramos em um ponto profundo: o arquétipo do ferido. Todos nós carregamos, em algum nível, um eu ferido, um aspecto nosso que acredita que precisa se proteger o tempo todo, porque uma vez confiou e sofreu. Esse eu ferido aprendeu que é perigoso ser vulnerável, e então ele usa armaduras, o sarcasmo, o distanciamento, o excesso de controle, a frieza emocional, a autossuficiência forçada. Mas por trás de tudo isso, há um coração exausto, que só quer ser amado sem precisar se esconder. Quando Jung fala em integração, ele fala exatamente disso, de convidar o ferido para a luz, de dizer a ele: você está seguro agora, eu te vejo, você não precisa mais fugir. E é nesse momento que o verdadeiro self começa a emergir. O self não é o ego, não é a imagem que você mostra nas redes, não é a máscara que você usa no trabalho. O self é o centro da sua alma, é o ponto de equilíbrio entre todos os seus opostos. É o lar interno onde tudo pode coexistir: luz e sombra, força e fragilidade, medo e fé. O processo de individuação, segundo Jung, é a caminhada em direção a esse self. É o desmascaramento, é deixar de ser o personagem para se tornar inteiro. E é isso que poucos têm coragem de fazer, porque é doloroso, é confuso, é lento. Você precisa enfrentar suas sombras, suas vergonhas, seus vazios. Precisa admitir: eu não sou só luz, mas também dizer: eu sou digno mesmo com tudo isso. Essa é a verdadeira espiritualidade. Aceitar a humanidade em você. Aceitar que a dor não te torna fraco, ela te torna humano. Talvez agora você esteja lembrando de alguém, de um amor que você perdeu, de uma relação que você destruiu, de algo bonito que escapou pelas suas próprias mãos. E talvez, pela primeira vez, esteja entendendo: você não era cruel, você estava ferido, e ninguém te ensinou como segurar algo tão bonito sem derrubar. Mas agora, você está aqui, está despertando, está vendo. E isso muda tudo, porque a partir daqui, você pode começar a fazer diferente. Você chegou até aqui, você enfrentou o espelho, olhou nos olhos da sua sombra, questionou os padrões que pareciam ser você, mas que agora você sabe eram defesas, mecanismos, cicatrizes em forma de comportamento. E agora vem a parte mais delicada da jornada: voltar para si. Porque enquanto a maioria tenta se curar buscando fórmulas, frases prontas ou novos começos, o verdadeiro caminho da cura é esse: retornar para o centro. Carl Jung chamou esse centro de self, não o ego, não a imagem, mas a essência. O self é o que permanece quando tudo cai. É o ponto de equilíbrio entre o caos e a ordem, entre o masculino e o feminino, entre a sombra e a luz. É o que você era antes do medo, antes das máscaras, antes da necessidade de ser perfeito para merecer amor. O retorno ao self é silencioso. Não tem palco, não tem aplauso. É íntimo. Em momentos como este, quando você sente vontade de fugir, mas escolhe ficar, quando a raiva sobe, mas você respira antes de reagir, quando o medo aparece e você segura sua própria mão e diz: está tudo bem, eu estou aqui. Essas pequenas escolhas são sagradas. São elas que constroem um novo caminho, porque é fácil mudar de cidade, de emprego, de parceiro. Mas mudar sua reação, isso é revolução. Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso significa o quê?
Significa que, enquanto você evitar sua dor, ela vai dirigir sua vida. Ela vai escolher com quem você se relaciona, vai decidir como você se sente consigo mesmo, vai te manter preso em ciclos que se repetem até que você olhe para ela. Mas quando você começa a ver, algo mágico acontece. A dor não desaparece, mas ela muda. Ela deixa de ser um monstro que te assombra e se torna um professor que te guia. Talvez você esteja pensando, mas como eu integro isso no meu dia a dia? Como eu transformo tudo isso em prática? Com presença, com intenção, com pequenas ações conscientes que, somadas, transformam destinos. Exemplo, hoje você sente ciúmes? Em vez de esconder, pergunte-se, o que em mim está com medo de ser abandonado? Você sente raiva? Antes de atacar alguém, pergunte, que limite meu está sendo violado? Você sente que está se afastando de alguém que ama? Pausa. Sinta. Pergunte, o que estou tentando evitar sentir aqui? Essas perguntas são chaves. Elas te tiram do piloto automático, te devolvem para o agora. E o agora é o único lugar onde a transformação é possível. Quando você começa a viver com essa consciência, algo muda sutilmente, mas profundamente. Você deixa de ser reativo, deixa de sabotar, deixa de se abandonar e começa a construir algo novo, não de fora para dentro, como o mundo ensina, mas de dentro para fora, como a alma pede. E nesse processo, você para de implorar por amor e começa a oferecer amor a si mesmo, ao outro, à vida. Porque agora você não ama mais para preencher um buraco. Você ama porque se tornou inteiro, e um ser inteiro não destrói o que ama. Ele cuida, ele nutre, ele sustenta. Você vai errar? Sim. Vai escorregar? Vai. Mas a diferença é que agora você vê, você percebe, você pausa. E nesse segundo entre o impulso e a ação está a liberdade que você tanto procurava. A liberdade de escolher diferente, de responder com maturidade, de interromper gerações de dor, de curar feridas que nem eram só suas, mas que você decidiu não passar adiante. Isso é evolução espiritual. E se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo, sentindo, respirando isso comigo, então já começou. Já está fazendo o trabalho. Já está acessando uma parte sua que talvez tenha sido ignorada por muito tempo. E agora ela começa a florescer. Talvez lentamente, talvez com medo, mas floresce. Porque agora você sabe, você não precisa mais destruir o que ama para se proteger. Você pode amar, com consciência. Você pode amar. Você pode amar e continuar inteiro. Você chegou até aqui e isso já te coloca entre os poucos. Porque a maioria vai passar a vida inteira culpando os outros. O parceiro que não entendeu, o pai que não soube amar, a mãe que cobrou demais, o chefe que não valorizou, a vida que nunca foi justa. Mas você não, você escolheu olhar para dentro. E isso muda tudo. Jung dizia que o mundo interior precisa ser explorado com a mesma coragem com que os antigos navegadores cruzaram oceanos. E você cruzou. Você atravessou mares de dor, ventanias de dúvidas, tempestades de memórias esquecidas. E agora está mais perto de casa. Não a casa de paredes, mas o lar que você é, por dentro. Mas o que é, afinal, ser inteiro? É viver com autenticidade. É sentir sem medo. É saber que não há partes suas que precisam ser apagadas para você ser digno de amor. É reconhecer sua escuridão e, ainda assim, caminhar em direção à luz. É não depender mais da aprovação externa. É parar de perseguir fantasias e começar a cultivar presença. É deixar de buscar lá fora aquilo que você agora reconhece. Sempre esteve aqui dentro. Ser inteiro é saber que você vai errar, mas vai se perdoar, vai cair, mas vai se levantar com mais sabedoria, vai amar, mas não vai mais se abandonar por isso. A vida vai continuar testando você. Vai haver perdas, vazios,
Momentos em que você sentirá vontade de voltar a ser quem era. Mas agora você sabe. Você não é o medo. Não é a escassez. Não é o passado. Você espaço que acolhe tudo isso com consciência, com amor, com presença. Esse é o verdadeiro poder espiritual. Não o de evitar a dor, mas o de atravessá-la em paz. E o que acontece quando você faz isso? Você se torna livre, livre do medo de ser visto, livre da vergonha de sentir, livre da necessidade de destruir o que ama por achar que não merece. Você ama, porque é amor. Você vive, porque escolhe estar presente. Você toca o outro, sem querer possuí-lo. Você se entrega, sem perder a si. Você para de construir muralhas e começa a cultivar pontes. Talvez agora você se lembre de quem era antes de aprender a se esconder. A criança, o sonhador, a alma sensível. Aquela parte que queria apenas viver com verdade, sem fingimentos, sem defesas, sem máscaras. Ela ainda está aí, esperando que você diga: eu volto para mim, inteiro, presente, humano. E é esse retorno que muda tudo. Carl Jung acreditava que a missão mais profunda da alma humana era se tornar o que ela sempre foi. Não algo novo, mas algo real, autêntico, íntegro. Ele chamou esse processo de individuação e ele dizia: o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. E agora, esse privilégio é seu. Você não precisa mais fugir, nem se esconder, nem destruir o que ama por medo de perdê-lo. Você pode finalmente ficar, respirar e dizer a si mesmo: eu sou suficiente. Eu sou digno. Eu posso amar sem desaparecer. Eu posso viver sem me sabotar. E aqui, no silêncio após o mergulho, você escuta algo novo. Não vem do pensamento, mas da alma. É uma voz suave, antiga, sábia, que diz: agora que você parou de correr, eu posso te mostrar o caminho. Esse é o Self, sua alma original, seu centro, sua essência, e agora que você o reencontrou, nada, absolutamente nada, pode te separar disso outra vez. Então, se em algum momento o medo voltar, lembre-se, o velho você reagia, o novo você escolhe. Escolhe ficar, escolhe sentir, escolhe amar, escolhe transformar, porque agora você sabe quem é. Quem é e quem sabe não destrói o que ama.